paciente não está acordado e a gente tem que chamar ele pelo nome, né, o senhor, senhora, me responde, fala comigo ali, e ele responde, então, a esses estímulos verbais. A letra D é quando eu chamo o paciente, ele não responde e eu tenho que estimular a dor no paciente, fazer um estímulo tátil para que ele responda, então, ao meu comando. E o I é do paciente inconsciente, que é aquele que não tem resposta nenhuma aos estímulos, tá? Então, para a gente lembrar, assim, uma regra mnemônica, AVDI, alerta, responde aos estímulos verbais, ou não responde aos estímulos verbais, mas responde à dor, ou não responde a nada, que é o inconsciente. E, semelhante a isso, a gente vai pensar na escala de coma de Glasgow, que é quando a gente faz os estímulos lá no paciente e ele vai ter uma resposta ali, então, onde no mínimo é 3 e no máximo é 15. A avaliação pupilar também, a gente vai estimular ali um feixe de luz sobre a pupila, vai avaliar o tamanho das pupilas, se elas são isocóricas, né? Vamos anotar aqui para a gente lembrar. Se as pupilas são isocóricas, se elas são anisocóricas, quando elas são, por exemplo, nesta imagem aqui, a gente vê que a pupila direita está maior que a esquerda, então o nome disso é anisocoria, onde a gente tem a pupila direita maior do que a pupila esquerda, né? Isso pode, no trauma, representar uma alteração importante, considerando que o paciente pode ter, por exemplo, uma hemorragia intracraniana, pode ter edema cerebral, que está comprimindo o nervo óptico ali, e aí ele responde com vasodilatação ali da pupila. Então, elas podem ser isocóricas quando iguais, anisocóricas quando diferentes, as pupilas podem ser também mióticas, quando as duas estão puntiformes, e também midriáticas, quando as duas pupilas estão dilatadas, como, por exemplo, aqui nesta última imagem, a gente tem as duas pupilas bem dilatadas, tá? Isso a gente pode perceber em pacientes, por exemplo, com morte encefálica, né? Onde ele tem pupila média fixa ou pupilas midriáticas e sem fotorreação. Outro sinal aí que nos chama atenção no trauma é o paciente com hematoma periorbital e que chamamos também de olhos de guaxinim, onde isso pode indicar uma fratura de base de crânio. Nesses pacientes, de forma alguma, a gente vai introduzir, né, algum dispositivo pelo nariz, como catéter de oxigênio, sonda para aspiração, né, ou sonda nasogástrica, tá? Sempre vai ser, então, pela cavidade oral. Lembrar daqueles pacientes que podem fazer lesão de golpe contra golpe, né? Então, por exemplo, num acidente de trânsito, ele pode ter uma contusão frontal, mas chacoalha lá a cabeça do paciente, ele pode fazer uma lesão em chicote, efeito de chicote, que a gente chama na região cervical, e pode ter deslocamento de alguma vértebra ou cervicalgia, assim também como aquele pouco espaço que tem dentro da cabeça para o cérebro chacoalhar lá, ele pode ter batido na frente, ter feito uma contusão frontal, mas com contragolpe ele faz uma contusão também occipital. Então isso a gente também pode perceber em alguns pacientes. O que mais a gente tem que pensar e prestar atenção? Aqui, naqueles pacientes com rebaixamento do nível de consciência, a gente pode ter uma oxigenação cerebral diminuída, né, que pode estar relacionada à hipóxia ou hipoperfusão, pensar em lesões do sistema nervoso central, aqueles pacientes também que nos distraem, são os pacientes etilizados ou sob efeito de drogas ilícitas, né, onde eles se apresentam agitados, confusos ou com rebaixamento de nível de consciência e que devem ser avaliados também com cuidado, né, porque às vezes a gente pensa assim, o paciente está bêbado, né, por isso que ele está só dormindo. Ele precisa de uma avaliação cautelosa, cuidadosa, porque muitas vezes ele pode ter um trauma associado. Então, frequentemente lá na emergência a gente atende pacientes etilizados que foram agredidos ou caíram, bateram a cabeça e tem TCE, e a gente vai tomografar e eles têm algum sangramento lá intracraniano. Então, são pacientes que merecem uma atenção redobrada. Assim como aqueles pacientes com distúrbio metabólico, por exemplo,
hipoglicemia, hiperglicemia, ou que tiveram convulsão ou parada cardíaca. Então, são situações que também devem ser avaliadas com cautela. Na escala de coma de Glasgow, eu deixei ali um vídeo para vocês no material ali da disciplina. Não sei se eu tinha pedido para vocês olharem, conseguiram assistir o vídeo? Não. Ótimo. Tá. Quem não assistiu ainda, importante a gente dar uma olhada ali, porque essa escala de Glasgow a gente vai aplicar muito ela ainda, né, em todos as avaliações a gente que for fazer. Então, de novo, a pontuação mínima dela é 3, né? Então, quando o paciente está com um rebaixamento grave, aí a gente considera, então, por exemplo, paciente comatoso, e o máximo 15. A gente vai avaliar a melhor abertura ocular ali do paciente, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Então, a abertura ocular espontânea ganha 4 pontos, o estímulo verbal 3, doloroso 2 e sem resposta 1. Na resposta verbal, se o paciente está orientado, sabe dizer o nome, onde está, né, está orientado quanto tempo, espaço, ele ganha 5 pontos. Agora, se está confuso, 4 pontos, resposta inapropriada é 3. O que é essa resposta inapropriada? E o paciente começa a falar coisas totalmente desconexas com aquilo que está acontecendo, né? Então, eu pergunto para ele, como é que é teu nome? E ele responde, azul, tira isso daqui, né? Ou responde palavras totalmente desconectas em relação ao contexto que a gente está conversando com o paciente. Sons incompreensíveis é quando ele fica resmungando ali, a gente não consegue entender, né? Então, gemidos ou falas incompreensíveis, ou sem resposta. Por exemplo, o paciente que está entubado, a gente considera que o 1, porque a gente não consegue avaliar essa resposta, e justifica que o paciente está com um tubo, então. E aí também a resposta motora, como obedece, se ele não obedece, mas localiza, se tem uma flexão específica, se ele tem uma resposta em flexão ou extensão, ou sem resposta. Tá? Então, no mínimo 3, no máximo 15. Quando a gente fala em traumatismo craniano, a gente vai considerar um TCE grave quando o score for de 3 a 8, um TCE moderado quando for de 9 a 12 e um TCE leve de quando for de 13 a 15 o Glasgow do paciente. Isso é muito importante a gente avaliar e registrar, porque tem estudos que vão nos mostrar, que nos mostram isso, né, que quanto pior o Glasgow do paciente na admissão, pior o desfecho dele. E outra questão também que é importante a gente avaliar e registrar para acompanhar a deterioração do sistema neurológico. Por exemplo, agora eu avalio o paciente, ele está Glasgow 15. Daqui a alguns minutos eu vou avaliar de novo, ele piora para Glasgow 13, ou seja, ele perdeu 2 pontos no score. E isso pode ser um sinal de gravidade, então a gente precisa acompanhar. A escala de coma de Glasgow, ela sofreu recentemente aí uma alteração de algumas coisas aí de nomenclatura, principalmente o estímulo doloroso, passou por estímulo tátil, para trocar um pouco essa impressão de estimular dor para o paciente, né? E também outra questão que entrou é em relação à avaliação da reatividade pupilar, onde quando o paciente tem ou não tem, na verdade, a resposta ao estímulo luminoso, ele perde 1 ponto ali. Então, se nenhuma pupila reage à luz, ele perde 2 pontos. Se uma pupila apenas reage à luz, perde 1 ponto. Agora, se as 2 pupilas reagem, ele não perde nada e segue a pontuação. Então, por exemplo, se o Glasgow dele era 10, tá? E nenhuma pupila reage à luz, ele baixaria o Glasgow para 8, tá? Na prática, pessoal, isso não vem acontecendo, tá? A gente continua aplicando a escala de coma de Glasgow como a gente aplicava anteriormente em relação à pontuação de 3 a 15. A resposta pupilar, a gente faz uma avaliação ativa. Então, descreve se tem fotorreação ou não e se é bilateral ou não, tá?
Então, já chegando na letra E, a gente tem a exposição com controle do ambiente, onde daí já, lógico, se a gente está com um paciente que tem uma deformidade numa extremidade, por exemplo, lá está com uma deformidade lá na perna, tá? E tem sangramento. Ainda, um paciente na cena, se ele estiver lá na calçada, no asfalto, a gente já vai ter que cortar um pedaço dessa calça para ver se é só um ferimento ou se é uma fratura exposta, né? Para conseguir fazer o curativo compressivo no local e mobilização adequada. Então, essa exposição a gente já vai fazer lá. Agora, se a gente tem que fazer uma exposição maior, por exemplo, expor o tórax do paciente, né, ou até mesmo o membro inferior, quadril, pelve, e isso é recomendado que a gente faça, então, já lá dentro da ambulância, lá para preservar um pouco mais ali o paciente, tá? Outra coisa, naquele paciente hipotérmico, lembram que a hipotermia, ela é deletéria para o paciente vítima de trauma, de trauma grave, então é importante a gente aquecer o paciente, o ambiente, principalmente agora no inverno, que muitas pessoas se acidentam aí e ficam expostas à chuva, ao frio, e ficam com as roupas todas molhadas, né? Então é importante a gente lembrar de remover essas roupas molhadas aí e aquecer o paciente. Então, o que a gente tem disponível para ir para hospitalar são, então, mantas térmicas, que é uma manta de alumínio que a gente coloca sobre o paciente, lençóis, cobertores, é isso que a gente consegue utilizar. Já no intra-hospitalar, a gente tem aqueles equipamentos, né? Aquela manta de aquecimento que a gente conecta num gerador, onde ele vai mandar ar quente ali para o paciente, tá? E também a gente infunde soluções aquecidas, né, quando possível. No ambiente pré-hospitalar, nas ambulâncias, a gente já consegue dar soro aquecido no verão, né, porque as ambulâncias ficam estacionadas aí no sol, o soro vai lá a 1000 graus, né, então a gente consegue aí infundir soluções aquecidas para o paciente. No intra-hospitalar, a gente tem as estufas de aquecimento, onde a gente mantém as soluções a 38 graus, a gente consegue infundir, então, soluções aquecidas aí para evitar a hipotermia. Os cuidados importantes, pensar, então, naquelas lesões ameaçadoras à vida, né? E à medida que a gente identifica, tratar. Como eu já disse também para vocês, lembrar que as intervenções, elas são limitadas à cena, então a gente não perde tempo querendo fazer manobras heróicas lá, ou pegando, por exemplo, um acesso num paciente que está próximo ao hospital e tem uma lesão onde o tratamento definitivo vai ser no intra-hospitalar. Então, lembra que o objetivo é dar um atendimento adequado para o paciente, manter as suas funções vitais, né, as funções principais, e encaminhar o paciente para o hospital mais próximo ali, com o melhor tratamento possível, tá? E a reposição volêmica sempre vai ser com ringer lactato ou soro fisiológico. Então, na avaliação primária, a gente vai fazer toda essa etapa aí do X, A, B, C, D, E. Terminada a avaliação primária, a gente começa a avaliação secundária. Então, vai colocar, imobilizar, colocar o paciente na prancha rígida, colocar dentro da ambulância, e aí a gente começa a avaliação secundária, onde a gente começa um exame físico mais minucioso, da cabeça aos pés, repetindo o A, B, C, D, E. Então, neste momento, eu faço uma avaliação mais detalhada do paciente, tá? Existe até um método mnemônico, que é a palavra SAMPLA, onde eu investigo algum histórico do paciente relacionado ao trauma, como, por exemplo, sintomas, o que o paciente está apresentando de sinais e sintomas, alergia prévia, medicamentos e uso, aqui chama atenção a anticoagulante, né, onde aumenta o risco de sangramento naqueles pacientes anticoagulados. Passado médico, então, histórico médico pregresso, e o PHTLS traz também prenhez, que são aqueles pacientes em idade fértil, com possibilidade de gestação. O NPO do paciente, então a letra L de líquidos, alimentação, e o A de ambiente, mecanismo do trauma, tá? Pensar em qual o melhor método de transporte para o paciente. Na semana passada, retrasada, a gente recebeu um paciente na emergência que ele veio de helicóptero. Ele sofreu um atropelamento por um trator em Santo Antônio da Patrulha,
e teve uma fratura de pelve grave. Então, onde o transporte em ambulância, além de ser mais demorado para ele chegar no centro de tratamento definitivo, ele, pensando na gravidade da lesão, o transporte também poderia agravar ainda mais. Então, se optou pelo transporte aeromédico. Ele veio de helicóptero até então um aeroporto e do aeroporto até o hospital de ambulância. Aqui na nossa região, isso não é tão frequente, mas São Paulo, ali eles têm o Grau, né, que trabalha bastante aí com o aeromóvel, aeromédico, para agilizar aí, diminuir o tempo de transferência do pré-hospitalar para o intra-hospitalar. Então, o método de transporte também nesse momento aí é que a gente vai optar. Lembrar, então, da reavaliação contínua desse paciente, fazer o registro adequado em prontuário, né, também de todas as informações do atendimento prestado. Agora eu estou com uma orientanda que está coletando informações, e é uma pena, assim, porque ela está vendo que muitos registros não são feitos, assim, adequadamente no boletim de atendimento. E isso é importante para o intra-hospitalar, porque existe a transferência do cuidado, né, quando a gente chega com o paciente lá na emergência do hospital, a gente vai passar o caso, passar a informação, e o paciente vai ficar lá. Então, é nesse boletim de atendimento que fica, dão informações para o intra-hospitalar em relação a esse paciente. Como eu disse antes, da questão neurológica, né, então, se a gente pensar o Glasgow na cena, ele é importante para o intra-hospitalar. Questões se teve perda de consciência, aumenta também a possibilidade de lesões de maior gravidade. Então, enfim, todas as informações são importantes. Mostrar um pouco para vocês da transferência do cuidado da admissão na emergência. Quando o paciente chega, então, com a ambulância, muitos serviços transferem o paciente na maca rígida para a maca do hospital, e aí o paciente segue o atendimento, tá? Lá na emergência a gente tem uma realidade um pouco diferente, onde o paciente, a gente já faz a transferência direto para a maca e já tira da prancha rígida, ele já fica direto ali sobre a maca. Ele segue todos os cuidados do paciente politrauma, como mobilização em bloco, restrição de movimento da coluna, segue tudo normal. A única coisa é que ele já sai da prancha rígida, porque isso minimiza o risco de ele fazer lesão por pressão, que muitas vezes o paciente já, em 1 hora ali de prancha rígida, já pode apresentar, tá? Então, para mobilização, é sempre um movimento em bloco, onde uma pessoa fica segurando, estabilizando aqui a cabeça do paciente, a coluna cervical. O segundo membro da equipe vai pegar sobre o tórax ou sobre o ombro do paciente, quadril, pelve. E o terceiro membro vai pegar membros inferiores, aqui cruzam os braços, e esse outro membro vai pegar em cima aqui na pelve, tá? Quem está na cabeça sempre dá o comando, então vai contar 1, 2, 3, vão lateralizar o paciente. Esta outro membro da equipe aqui já expõe, já avalia o dorso. Quando a gente não tem esse membro aqui, a segunda pessoa que está aqui no tórax do paciente, no tronco, já palpa a coluna, já avalia o dorso para ver se tem lesões, né? Isso é uma etapa importante ali na exposição, avaliar o dorso do paciente, porque muitas vezes podem ter lesões no dorso que passam despercebidas. Então é importante a gente avaliar. Neste momento, a gente já tira a prancha rígida e volta, então, o paciente em bloco para o decúbito dorsal. Sempre o comando sendo realizado por quem está na cabeça aqui do paciente, contando 1, 2, 3 e executa o movimento, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, nas zonas de múltiplas vítimas ou outros incidentes aí com produtos químicos, enfim, o pré-hospitalar, ele vai ficar posicionado nesta área aqui fria de atendimento, tá? Na área quente, quem vai chegar lá para o atendimento são apenas profissionais habilitados e corpo de bombeiros, onde eles chegam, né, tornam a cena segura, removem as vítimas dessa zona quente aqui e disponibilizam para o atendimento das equipes de pré-hospitalar. Preferencialmente, essas áreas, essas zonas de controle, os postos de comando são posicionados
a favor do vento, tá? Por exemplo, se tiver uma exposição de produto químico aqui, para que o vento não traga e intoxique esses profissionais. Então, sempre quando possível, é organizado desta forma. Também outra questão, quando a gente tem mais vítimas no atendimento pré-hospitalar, então, por exemplo, tem um acidente com 3 vítimas, tá? Vou chegar lá, estou sozinho, eu e o condutor, para fazer o atendimento. Eu vou ter que escolher qual vítima eu vou atender primeiro. Então, existe o fluxograma, o START, onde em múltiplas vítimas, até eu deixei um vídeo para vocês ali no material da aula, que é um vídeo ali de anualmente, nos aeroportos, eles fazem um simulado com múltiplas vítimas para ter esse treinamento. Aí, se acontecer um acidente com um avião, como que vai funcionar o atendimento e testar o que poderia ser feito diferente. No hospital também a gente tem feito treinamentos anuais com incidentes com múltiplas vítimas, para ver o que a gente pode melhorar, então, também nesse sentido, pensando em acionar bloco cirúrgico, especialista, tomografia, até o deslocamento de equipe. Então, no pré-hospitalar, como que a gente faz? A gente aplica o método START, onde aqueles pacientes, né, ou então, onde são dispensados 4 lonas, 4 áreas de atendimento ali para esses pacientes, que é a verde, a amarela, a vermelha e a preta, tá? Então, quando a gente chega no atendimento e tem pacientes caminhando na cena, eles já vão para a área verde. A gente já vai dizendo, vai para a área verde, aguarda o atendimento lá. Agora, se os pacientes, se ele não está caminhando, se o paciente está deitado, a gente vai avaliar se ele está respirando ou não. Se ele não respira e a gente tenta abrir via aérea e ele não ventila, a gente já considera o paciente como óbito e assim que possível ele é removido para a lona preta. Se ele respira após a abertura da via aérea, esse paciente é removido para a área vermelha e ele tem um atendimento imediato. Se o paciente respira, a gente vai avaliar as respirações por minuto. Se ele tem mais de 30, ou seja, está taquipneico, a gente considera já imediatamente como vermelho. Se está menos de 30, a gente avalia a perfusão. Se a perfusão está diminuída, a gente avalia o status neurológico. Então, se ele não cumpre, por exemplo, eu digo, aperta minha mão, né? E ele tem um comprometimento neurológico, a gente considera como paciente vermelho. Se ele cumpre aquelas ordens simples, a gente considera ali o paciente, então, como amarelo. Agora, se ele tem um tempo de enchimento capilar lentificado, ou seja, mais de 2 segundos, e pulso radial ausente, lembra que daí ele pode ter sinais de choque hipovolêmico, a gente faz controle de hemorragia e considera esse paciente como vermelho. Então, de novo, tá? Paciente caminhando, verde. Não caminha, está deitado. Não respira, tenta liberar a via aérea, se não ventila, considera o paciente como óbito. Se ventila, paciente vermelho. Se o paciente está respirando, avalia as respirações. Se está taquipneico, já entra como vermelho. Se ele está com uma frequência ventilatória menor do que 30, avalia a perfusão. Tem sinais de choque, é vermelho. Não tem sinais de choque, mas tem deterioração aqui no status neurológico, é vermelho. Se não, paciente amarelo. Então, na verdade, a gente vai aplicar o ABCD aqui no fluxograma do START. Então, quem está fazendo a triagem vai na frente, vai avaliando os pacientes e já vai determinando, né? Então, o primeiro profissional que chega nesses incidentes com múltipla vítima é aquele que vai fazer a triagem, para assim que as outras equipes chegam, eles já vão atendendo. E esse profissional já vai colocando cartões, né, de identificação nesses pacientes, para saber para qual cor, né, esse paciente vai ser considerado. E, lógico, isso também acontece uma reavaliação contínua. Bom, pessoal, e com isso a gente concluiu aí a parte do atendimento inicial do traumatizado, falando então do XABCDE. Então, na verdade, a gente falou acho que 4 aulas em relação a esse conteúdo, porque a gente foi desmembrando cada etapa, né, falando sobre via aérea, ventilação, circulação, avaliação neurológica e exposição. Nesse vídeo aqui que eu deixei disponível para vocês,
está mostrando o atendimento inicial de um paciente, né, como funciona essa etapa, que na verdade ela não é tão fragmentada quanto a gente viu aqui no conteúdo, ela vai acontecendo, né, nesta ordem, e a gente vai atendendo, né, o paciente já fazendo ali todas as intervenções. Se eu tenho mais um membro da equipe, um está lá na via aérea, o outro já está lá imobilizando, controlando o sangramento, né, e ao mesmo tempo que a gente está avaliando a via aérea do paciente, no momento que eu chamo o paciente, olá, seu João, fala comigo, me responde, né, e o paciente fala comigo, né, pergunta o que aconteceu, ele me conta a história, eu já estou avaliando a escala de Glasgow dele. Se ele me responde coerentemente, tem abertura ocular espontânea e já obedece o que eu estou pedindo para ele fazer, eu já considero um Glasgow 15. Então, vocês vejam que eu estou avaliando a via aérea, conversando com ele para ver se ele me responde, mas ao mesmo tempo eu já estou lá na letra D avaliando o neurológico dele, tá? Se o paciente não respira, não tem nada mais que possa ser feito. Bom, Matheus, ali em relação... se o paciente, se a gente está ali incidente com múltiplas vítimas, tá? Que o que acontece? Se o paciente ele não respira e são múltiplas vítimas, tu tem que dar prioridade para aquela que mais se beneficiaria para evitar o maior número de morte possível. Então, infelizmente, quando tu tem recursos limitados, tu tem que pensar em quem tu tem mais chance de salvar. Lógico, agora tu tem recurso para atender e o paciente não respira, tu vai tentar, né, está com suporte avançado, o médico vai entubar, a gente vai tentar fazer todas as manobras possíveis ali para tentar salvar o paciente, tá? É um pouco impactante isso, né, ali no start, né, a gente pensar, mas é que quando realmente a gente tem múltiplas vítimas e a gente tem recursos limitados, tá? Mas não, assim, a gente vai fazer o maior número de intervenções sempre possível, né? Então, se a gente chega lá e o paciente não está ventilando, a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer ali de intervenções. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte do atendimento inicial? Eu deixei para vocês também hoje um estudo dirigido. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que são várias questões, tá? Mas é para retomar, assim, de que, bom, a gente falou tanto, né? O que eu tenho que revisar do conteúdo, né? Então, como a maior parte do pessoal sempre pede que disponibilize um estudo dirigido, eu deixei ali para vocês. E também tem 3 estudos de casos, onde tem uma historinha e tem ali algumas tarefinhas do que priorizar no atendimento para esse paciente. Então, deixei ali também para quem tiver, não é obrigatório, tá? É para quem tiver interesse em revisar, tá com dúvida na disciplina, quer revisar ali o conteúdo, pode responder, se quiser me mandar alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar que eu respondo com certeza, tá? Bom, vamos lá então. O que eu quero revisar com vocês ainda sobre atendimento pré-hospitalar no trauma são esses tópicos: hemorragia, choque, ferimentos e trauma musculoesquelético. A gente já falou bastante sobre hemorragia aí, né? Então aqui eu vou só passar brevemente sobre isso para a gente chegar logo lá no trauma musculoesquelético, tá? A hemorragia, ela pode ser caracterizada aí como arterial, que é aquela que rompe uma artéria. Sangramento, normalmente, ele é pulsátil em grande quantidade e tem uma coloração mais vermelho vivo, porque é rico em oxigênio. Venosa já tem um fluxo contínuo, né, com uma coloração mais escura, porque tem menos concentração de oxigênio. E temos também o sangramento capilar. Ainda quanto à localização, ela pode ser uma hemorragia externa, né, quando a gente consegue visualizar esse sangramento, ou interna, que a gente vai avaliar pelos sinais de choque. Sempre a nossa primeira conduta nas hemorragias vai ser dar ênfase, né, para manter a permeabilidade da via aérea. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou isso lá na letra C, que o paciente, em função do choque hipovolêmico, ele pode
deprimir sensório, ele pode rebaixar o nível de consciência, pode ficar mais sonolento pela hipovolemia, tá? Então, digamos, avaliei a letra A, avaliei a letra B, avaliei a letra C. Quando cheguei lá na C, vi que o paciente está taquicárdico, que não tem impulso radial palpável, que a perfusão dele é maior do que 3 segundos, que ele está, então, hipotenso, sudorético, e tem sinais de choque hipovolêmico, tá? E o paciente rebaixa ali sensório. Qual a conduta a ser executada neste momento? Tá certo, Andressa? Querem que eu repita a pergunta? Tá, vamos lá. Tem um paciente que eu estou atendendo, vítima de trauma. Estou lá na letra C avaliando ele, e ele tem um sangramento qualquer aí, tá? Tem sinais de choque hipovolêmico, onde ele está hipocorado, hipotenso, o pulso radial dele não é palpável, perfusão maior do que 3 segundos, tá sudorético, e eu percebo que ele rebaixou o nível de consciência, tá? Ficou mais sonolento, mais torporoso aí. Qual a minha conduta frente a isso? O que eu vou ter que ver ali, dar prioridade primeiro? Quem dá mais? O César chegou mais perto ali. O que a gente vai ter que pensar? Esse paciente, se ele rebaixou o nível de consciência, lembram sempre dessa conduta aqui, ó, realizar a avaliação primária com ênfase para avaliar a responsividade via aérea. Então, se eu estou lá avaliando o paciente e ele piorou, eu vou ter que voltar lá para a letra A. Porque se ele rebaixou o nível de consciência, ele pode obstruir via aérea, ou mesmo mantendo via aérea pérvia, ele precisar de um suporte ventilatório, por aumento da frequência ventilatória, ou redução da frequência ventilatória, e aí a gente tem que pensar em ofertar oxigênio para ele. Então, como disse o César, chegou mais perto lá, porque o que a gente vai ter que fazer? Avaliar a responsividade e permeabilidade da via aérea e, se necessário, então, ofertar oxigênio para esse paciente, que vai ser oxigênio por máscara, e se ele já está com choque lá, classe 4, iminência de parada, vai ter que ser uma via aérea definitiva, vai ter que ser entubado, enfim, tá? Depois, todas as outras respostas estão corretas, que é conter o sangramento, né, porque não adianta também lá dar suporte de oxigênio para ele e não controlar a hemorragia. Então, precisa controlar a hemorragia e remover, dar volume para esse paciente, né, e pensando na hipotensão permissiva, e remover esse paciente o mais rápido possível para o hospital, tá? Então, sempre pense nesse sentido. Outra coisa que é importante aqui nas hemorragias é considerar, então, a compressão direta sobre o local, então, compressas de gases, apósitos, compressa cirúrgica, com curativo compressivo sobre o local para conter o sangramento. Naquelas em extremidades, hemorragias exsanguinantes, aí, o uso do torniquete. Naqueles pacientes com suspeita de lesão na pelve, é importante a gente fazer aquela imobilização com lençol da pelve, como vimos na última aula, e em extremidades, principalmente em ossos longos, a imobilização. Por exemplo, se o paciente tem uma fratura de fêmur, ele precisa ser imobilizado, aquela extremidade, porque isso vai fazer o controle da dor, né? E também o controle de hemorragia e prevenir lesões mais graves naquela extremidade por deslocamento dessa fratura, tá? Então, sempre tem deformidade, tem criptação em extremidades, a gente vai fazer imobilização. Pensando que junto com todo o osso, né, passam grandes vasos aí que podem sangrar, tá? Ainda na hemorragia, a gente vai avaliar a história ampla lá, né, puncionar acesso venoso quando possível e fazer controle aí dos sinais vitais e prevenir a hipotermia,
tá? Então a gente pode colocar aí de remover roupas molhadas, usar manta térmica e também cobertor, tá? A ideia sempre vai ser, o que a gente mais utiliza para controle de sangramento é a compressão direta sobre o local, tá? Fazendo curativo ali compressivo. Outra coisa que é importante a gente avaliar sempre é, quando a gente faz curativo compressivo, avaliar a perfusão, né, e o pulso distal, também para a ideia também não é ocluir tanto o pulso assim, tá? Que mais? Se eu faço curativo lá no paciente e o curativo fica encharcado de sangue, o que eu faço? Eu não retiro essa gaze, né? Eu mantenho ela, coloco mais sobre essas e comprimo novamente, tá? Então não retiro aquele curativo que está lá em contato com a lesão e está encharcado de sangue, eu deixo, tá? Não abro ele, só reforço mais ainda, tá? Porque quando eu removo esse curativo sujo aí de sangue, eu refaço ali o sangramento. O torniquete, já falamos sobre ele também, né? Lá quando a gente falou sobre hemorragia exsanguinante. O que mais? Do choque, já falamos bastante dele também, né? Acredito que vocês viram em paciente crítico, falaram um pouco sobre choque séptico, né? Onde entra aí o choque distributivo. No trauma, a gente vai pensar principalmente no choque hipovolêmico, que é ocasionado, então, por diminuição do volume sanguíneo, como a principal causa, hemorragia, tá? Entram também nos pacientes queimados, o paciente pode apresentar choque por perda de volume aí, tá? Mas principalmente no trauma, a gente vai pensar em choque hipovolêmico, tá? Ele pode, por exemplo, no pneumotórax hipertensivo, no tamponamento pericárdico, aí fazer um efeito de choque cardiogênico por insuficiência de bombeamento, tá? Mas o principal tipo de choque no trauma vai ser relacionado ao choque hipovolêmico, tá? Em relação à classificação do choque hemorrágico, ele vai ser de classe 1 a 4, que vai estar relacionado à perda de volume de sangue do paciente. Então, muitas vezes a gente não consegue estimar a perda volêmica, né, lá no pré-hospitalar, ou às vezes o paciente pode ter uma hemorragia interna que a gente não consegue visualizar o quanto que ele está tendo uma estimativa ali de perda de volume. Então, como é que a gente vai avaliar essa classe aí do choque? Conforme os sinais do paciente. Se ele apresenta uma frequência cardíaca aumentada, então, por exemplo, aqui, de 100 a 120, vai ser uma classe 2. Entre 120 e 140, classe 3. Agora, se ele já tem uma frequência cardíaca maior do que 140, vai ser classe 4. Só que por exemplo, só a frequência cardíaca, ela não pode ser avaliada isolada, tá, pessoal? Porque daqui a pouco o paciente pode estar taquicárdico porque ele está com dor. Mas ele está com uma pressão arterial normal, uma pressão de pulso normal, né? Está corado, tem uma boa perfusão. Então, sempre avaliar o paciente como um todo. A pressão arterial, a gente vai avaliar lá na avaliação secundária, não na primária, né? Na primária, a gente vai avaliar pressão de pulso, ali, perfusão, tempo de enchimento capilar, e estimular a frequência cardíaca e ventilatória. Na avaliação secundária, a gente avalia lá a pressão arterial do paciente. Então, veja, no classe 1, o paciente pode ter uma pressão até normal. Nas outras, já vai estar hipotenso. Pode aumentar a frequência ventilatória e também diminuir débito urinário, tá? E pode falar, Ludmila. Prof, deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que tu tá, então, fazendo essa classificação. Aí, como é que a gente vai, tipo, por exemplo, digamos que ele teve perda de sangue de 30% a 40%, e digamos que o pulso estava menor que 100. Será que isso é possível? Ou, tipo, obrigatoriamente ele vai ter todas as características da classe 3? Boa pergunta. O que pode acontecer, tá? Normalmente, a primeira coisa que o paciente vai apresentar, assim, é aumento da frequência cardíaca, tá? E na sequência, a diminuição da pressão arterial.
Por isso que a gente já tem que avaliar já todo o status ali do paciente, em relação a pulso, perfusão, temperatura, tempo de enchimento capilar, tá? Frequência cardíaca e pressão arterial e nível de consciência. O que pode acontecer? Ele tem, por exemplo, também uma lesão medular, onde ele vai fazer bradicardia e hipotensão. Então, ele vai ter a diminuição da frequência cardíaca, tá? E não taquicardia. Então, no choque, vou anotar aqui, no choque medular, no choque neurogênico, ele vai ter bradicardia. Então, lembram disso, por exemplo, o paciente ele teve uma queda de altura, tá? Caiu de 3 metros com impacto direto ali na região dorsal, e ele está hipotenso e bradicárdico, tá? Ele pode, então, lembra que ele pode estar fazendo um choque neurogênico, onde ele perde essa resposta autonômica ali do sistema nervoso de responder com taquicardia. Por que a gente faz taquicardia? Para tentar aumentar ali o volume de sanguíneo corrente, né, e manter a perfusão dos órgãos principais. E quando a gente tem essa perda da resposta do sistema nervoso, acaba fazendo ali bradicardia e perde essa possibilidade de resposta com taquicardia, tá? Então, não necessariamente, a gente sempre tem que pensar como um todo aí. Certo? Certo, prof. Obrigado. Tá. Outra coisa que a gente vai também pensar é na resposta ao tratamento ao paciente, tá? No pré-hospitalar, o que a gente tem que fazer? Tem sinais de choque, controlar sangramento, tá? Curativo compressivo, imobilização, controlar sangramento. Acesso venoso e volume, pensando naquela hipotensão permissiva que a gente falou na última aula. Agora, no intra-hospitalar, se o paciente já está em classe 3 e 4, a gente já começa com a transfusão precoce. Os estudos cada vez mostram e incentivam transfundir o paciente precocemente, ou seja, antes dava até 2 litros, via se o paciente ia melhorar ou não, e aí via o que ia fazer e tal. Então, hoje, o paciente grave, então, que chega lá com choque hemorrágico, classe 3, classe 4, na chegada o paciente já é tipado. Se ele tem sinais de choque que não responde ali ao tratamento inicial, como imobilização, controle de sangramento, volume inicial, ele vai iniciar com sangue, então, tá? Já com transfusão de sangue, porque é a hemácia que é a que vai carregar lá o oxigênio e manter a perfusão, né? Então, os estudos cada vez mostram isso. Outra coisa que também se utiliza bastante no intra-hospitalar é o ácido tranexâmico, que é o Transamin, tá? No pré-hospitalar também já tem estudos mostrando sobre o seu benefício, que o ácido tranexâmico ajuda aí na cascata de coagulação, fazendo um controle também do sangramento, e ele pode ser utilizado no trauma até 3 horas após o trauma, tá? Então, até 3 horas. São Paulo, Rio de Janeiro, já tem experiências com o uso do ácido tranexâmico no pré-hospitalar. Aqui a gente não tem utilizado ainda, tá? A gente tem utilizado mais no intra-hospitalar. Bom, aqui tem explicação um pouquinho sobre os choques que a gente falou, sobre todos esses sinais, a gente falou também, que é importante no choque hipovolêmico, é manter permeabilidade de via aérea, né? Então, naqueles pacientes que têm rebaixamento do nível de consciência, tem sinais de choque, a gente vai avaliar a permeabilidade, manter a permeabilidade da via aérea, considerar a necessidade de oxigênio suplementar com máscara, então não reinalante, que é a máscara de Hudson, e naqueles pacientes com rebaixamento significativo do nível de consciência, necessidade ali de intubação em função, não por problema na via aérea ou no respiratório, mas sim porque sangrou tanto que está em choque lá classe 4 e precisa, então, de otimizar a ventilação. Então, alguns pacientes são intubados em função disso, tá? Que mais? Bom, chegando lá sobre os ferimentos,
a gente pode pensar nos ferimentos abertos aí, ou fechados, né? Onde a gente tem os ferimentos pontiformes, cortantes, contundente, pérfuro contundente ou corto contundente, né? De acordo com a sua causa. Os ferimentos fechados, a gente vai encontrar as contusões, onde pode fazer uma tumoração ali no local e aumento ali do volume local que a gente chama de hematoma, ou só ficar roxo no local que a gente chama de equimose. Nos ferimentos abertos, a gente tem as escoriações, que é quando faz só esse ferimento abrasivo superficial, as incisões, que quando é realizado com objeto com lâmina, tá, cortante, uma faca, aqui está mostrando, por exemplo, uma lâmina de bisturi, e as lacerações é quando a gente tem um ferimento lácero-contuso, que é por batida, por contusão, rompe a pele, então a característica é de uma borda mais irregular. Não vão desmaiar agora com as fotos aí, né? Vou tirar o apetite de vocês agora para o almoço. Nos ferimentos abertos, a gente tem ainda os ferimentos perfurantes, como a gente viu lá na aula de cinemática também, em relação, por exemplo, o ferimento por arma de fogo, é tempero, tá bom. As avulsões, que quando tem perda, quando arranca ali parte de um tecido, e as amputações traumáticas, que elas podem ser parciais ou completas, né? Então, aqui está mostrando, por exemplo, uma amputação da mão. Nos ferimentos superficiais, a gente vai lavar com soro fisiológico, manter uma compressa limpa sobre o local e fazer curativo e encaminhar para atendimento pré-hospitalar. Já nos ferimentos mais profundos, lembrem de incluir aqui o X, A, B, C, D, E, então sempre seguindo aqui esta ordem: controle de hemorragia sanguinante, avaliar a via aérea, ventilação, circulação, avaliação neurológica aí, né? E no tronco, a gente pode aplicar curativos aí com agentes hemostáticos para controlar o sangramento. Lembrando também que daqueles objetos empalados a gente não vai fazer a retirada. Quando a gente tem uma amputação traumática, é recomendado sempre que a gente leve essa parte amputada junto para o hospital. E como que a gente faz daí, tá? A gente vai fazer uma limpeza dessa parte amputada com soro fisiológico Ringer lactato, tá? Colocar dentro de um saco limpo e seco, e esse saco dentro de um recipiente com gelo, tá? E remover junto para o hospital. Pessoal, assim, não se tem feito tanto reenxerto, tá? Porque é muito complicado, os pacientes fazem rejeição aí do enxerto, aumenta o risco de infecção, de osteomielite, de sepse, enfim. Mas a gente sempre encaminha junto, né, porque depois tem que dar um destino para isso, a parte amputada vai para anátomo patológico, e também porque às vezes a pele dessa parte amputada é utilizada como retalho para o coto, tá? Nas amputações parciais, às vezes ali se tenta, né, reenxertar, e muitas vezes até com sucesso, tá? Mas nas amputações completas, dificilmente vai tentar fazer ali reenxerto do local, tá? Na parte que fica no coto, a gente vai fazer curativo compressivo sobre o local e, quando necessário, ali o torniquete, tá? Em relação ao trauma musculoesquelético, o que é importante a gente pensar é que quando a gente fala em trauma musculoesquelético, a primeira palavra que vem na cabeça é osso, tá? Primeira coisa, trauma musculoesquelético, a gente pensa em osso e pensa em fratura. Mas não é só isso, tá? Por exemplo, ontem à tarde, eu atendi um paciente que teve um acidente de moto com trauma contuso na perna esquerda, tá? Ele caiu, a minha moto caiu sobre a perna. Quando ele chegou, ele estava com edema significativo na perna esquerda. E ele passou por avaliação médica, fez um raio-x, não tinha fratura na perna. Mas o que ele teve? Ele teve rompimento de vasos, que sangrou e ficou dentro desse compartimento da perna. Ele não tinha uma hemorragia externa, ele tinha uma hemorragia interna. Isso aumenta muito a pressão do compartimento, tá? E comprime ali os vasos sanguíneos e piora a circulação. O nome disso, que a gente chama, é síndrome compartimental. Vou anotar aqui para vocês. Síndrome
compartimental. Tá? Então, vejam, ele não tinha fratura, ele teve um trauma musculoesquelético na perna, mas ele não teve fratura. O que ele teve foi uma síndrome compartimental, porque ele rompeu vasos e fez um edema importante naquela perna, tá? Então, sempre pensar que o trauma ele pode envolver pele, vasos, nervos, ligamentos, músculos e ossos, tá? Nas fraturas, a gente pode ter a fratura fechada e a exposta, né? Então, a fechada é quando não tem deformidade, criptação ou dor local ali, mas não tem exposição de músculo, osso, né? Agora, quando tem ferimento aberto associado ali à fratura, a gente considera como fratura exposta. A luxação também pode estar presente, o entorse, as lesões musculares, o esmagamento e até mesmo as amputações, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Importante, na avaliação primária, a gente sempre pensar no ABCDE, tá? Lembrando que lesões de extremidades, lesões de pelve podem levar a uma hemorragia significativa, e com isso fazer choque hipovolêmico, tá? Aqui, a gente vai dar ênfase para aquelas lesões que comprometem a vida. Quais são as lesões que comprometem a vida? A hemorragia arterial, né, com sangramento ativo, as fraturas pélvicas com hemorragia, a síndrome de esmagamento, a rabdomiólise, que aí faz dano muscular muito grave, tem liberação de mioglobina, mediadores inflamatórios, que vão fazer uma resposta inflamatória sistêmica e podem levar o paciente a um quadro de rabdomiólise e perda da função renal, que então causa insuficiência renal aguda. A gente vai ter aumento de marcadores, né, como por exemplo creatina, CK, CKMB, e para tratamento para isso vai ser hidratação rigorosa para tentar diminuir esses marcadores, tá? Parece ali sim, né, uma criança. Outras lesões que comprometem o membro é a síndrome compartimental, como eu falei para vocês, onde a gente tem edema ali do compartimento, a amputação traumática, lesões articulares, fratura exposta, infecção, né, lesão neurovascular. A infecção, a gente não pega ela nessa fase do atendimento inicial, mas é importante a gente falar porque a gente já previne ela nessa etapa. Muitas vezes esses ferimentos, eles, quando a gente vai atender, eles estão cheios de areia, grama, terra, né? E é importante a gente já lavar esse ferimento com soro fisiológico, ou ringer lactato, para diminuir a colonização e o risco de infecção, uma lavagem exaustiva aí para controle do sangramento, tá? A imobilização de fratura, sempre a gente vai pensar em realinhar a extremidade mais próximo possível da posição anatômica, tá? Tentando não fazer redução da fratura. Por exemplo, tá? Deixa eu aparecer aqui para você, sair da clausura. O meu braço, tá? Digamos que eu tenho aqui uma deformidade no antebraço, tá? Então o braço tá em S. É muito comum a gente receber criança, assim, né? Cai e faz uma fratura ali de antebraço, de rádio e ulna. Se eu tenho uma fratura aqui do antebraço, como deformidade, eu não vou tracionar para colocar esse osso no lugar. Eu vou tentar deixar mais confortável da posição anatômica. Então, se o paciente está em pé, está sentado, eu vou apoiar aqui sobre o tórax do paciente, colocar uma tala rígida e vou colocar uma tipóia, tá? Sempre avaliando perfusão distal, então o tempo de enchimento capilar, avaliando pulso, né, então aqui, pulso também do paciente. Então, perfusão, tempo de enchimento capilar e também pulso do paciente. Vou manter alinhado, colocando uma imobilização sempre antes e depois do local da fratura, né? Então a imobilização vai pegar esses dois locais antes e depois do local da fratura, na posição mais anatômica possível, tá? E sempre colocando a atadura do distal para o proximal. Então desenrolo a atadura sempre do distal para o proximal, tá? Depois que eu imobilizei, volto a avaliar a perfusão e o pulso também, porque às vezes pela minha imobilização pode
ocluíam algum vaso. Então, o que eu tenho que fazer? Desfaz a imobilização, reavalia e faz novamente, tá? O que mais? O dos princípios de mobilização, por exemplo, fêmur e tíbia, a gente pode colocar uma tala, uma tração. Existem alguns dispositivos também para o pré-hospitalar, que é uma tala em tração. A gente não tem aqui na realidade, mas se a gente olhar o livro, tanto do PHTLS como ATLS, ele traz um modelo de tala para tração de fêmur, né, que a gente já pode colocar ainda no pré-hospitalar. Joelho, a gente pode colocar uma tala alta sem hiperextensão, né, então, ou seja, deixar o joelho levemente fletido. O tornozelo, a gente tem que apoiar o pé junto, né, não somente o tornozelo. Ombro pode ser uma tipóia apoiada contra o corpo. Braço, também uma tala apoiada contra o corpo. Antebraço e punho, uma tala reta, né? Cotovelo, posição fletida contra o corpo, e mão numa posição mais anatômica, ali com dedos fletidos. A gente até pode colocar um chumaço de gaze ou um rolinho de atadura dentro da mão do paciente para deixar a mão levemente. Como eu disse antes, sempre do sentido distal para o proximal. Avaliar no exame físico cor, perfusão, ferimentos, sangramentos, exposições ósseas, deformidade, edema, hematoma, abrasão, tá? Sempre comparando um lado com o outro. Então, por exemplo, estou com dúvida se realmente está fraturado o antebraço, compara com o outro lado, vê se, né, se realmente está mais inchado, tá, realmente eu percebo deformidade, né? E na dúvida sempre a gente vai tratar como fratura, vai imobilizar e vai encaminhar para atendimentos. Depois vai chegar lá no hospital, no pronto atendimento, vai radiografar e não tem fratura, que bom, né? Não teve fratura, melhor ainda. Agora, pior a gente deixar em casa, deixar alguém na rua aí que tinha suspeita de fratura, a gente não considerou. Na palpação, a gente vai avaliar a sensibilidade, dor, avaliar os pulsos, enchimento capilar e criptação óssea também. Isso eu falei antes para vocês. Outra coisa que a gente tem que pensar também, principalmente fratura de ossos longos, o paciente pode apresentar um quadro de embolia gordurosa aguda, tá? Porque desloca ali um trombo de gordura e aí esse paciente pode evoluir ali para um trombo de um tronco de um vaso, né, pulmonar, e fazer um quadro de TEP. Então, isso também é importante a gente pensar que ele pode desaturar, ter dor torácica e apresentar embolia gordurosa já no atendimento inicial, tá? Então, nas fraturas, a gente pode ter a fratura fechada ou exposta. Então, aqui nessa imagem está mostrando uma deformidade, né, aqui no antebraço, e no raio-x a gente consegue visualizar bem isso, ó, a fratura aqui de rádio e ulna. O que a gente faria aqui era uma talinha, né? Sempre dar ênfase para o ABCDE, expor a área fraturada para poder comparar, avaliar, né, adequadamente, e imobilizar, incluindo uma articulação antes e acima do local da fratura. Na fratura exposta, então, nem sempre é bonitinho aqui, como nessa imagem, que a gente consegue ver o osso para fora, tá, pessoal? Muitas vezes a fratura exposta, eu posso ter uma fratura puntiforme, que eu tenho fratura na extremidade e tenho um ferimento pequeno que está sangrando. Então, a gente considera também como fratura exposta, sempre quando tenho fratura e rompimento do tecido adjacente, rompimento da pele aqui, né, junto com o local da fratura. O que a gente faz aí? ênfase no ABCDE, curativo externo ali sobre o local da fratura e imobilização. O que a gente não faz? Redução, por exemplo, então tracionar isso aqui para colocar o osso para dentro, tá? A gente não faz isso. A gente imobiliza da forma que está, pode colocar uma compressa úmida aqui para proteger o osso, né? E curativo compressivo para controlar o sangramento, e a linha imobiliza, mas não coloca o osso de volta para o lugar ali, tá? O que mais? Aí a gente tem as luxações, o entorse, a contusão, né? Então, na luxação eu tenho a desarticulação óssea, então, por exemplo, aqui eu tenho uma fratura, luxação de tornozelo.
Então, ela pode ser fechada e pode ser exposta também, né? Então, por exemplo, o paciente luxou, às vezes torce o tornozelo e já rompe a pele aqui, faz um ferimento em forma de laceração, né? Então, se torna uma luxação exposta, pode ser de qualquer parte, de qualquer extremidade, né? Mas aqui só tá luxado. Então, o que a gente faz aqui? Não bota de volta para o lugar, imobiliza da forma como está, né? E encaminha para atendimento médico. Sim, dói muito, 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 muito. Tá? Então, imobiliza desta forma e encaminha para atendimento médico. O entorse, a gente tem, então, só um movimento brusco aí de alguma articulação, onde a gente tem o estiramento de músculo, tendão, e o paciente tem bastante dor no local, com isso pode romper alguns vasos, também o paciente fazer edema, tá? A ideia aí é só imobilização, gelo local e manter elevado. O que é importante também a gente pensar em avaliar esse paciente, né, radiografar, porque ele pode ter, junto com o entorse, alguma fratura, tá? Aqui está mostrando o hematoma também aqui no pé, né, que pode ser por rompimento de alguns vasos ali durante o entorse e com isso fazer hematoma local. Então sempre mobiliza e nunca faz para o chão, isso mesmo, Elisete, nunca traciona para colocar o osso de volta para o lugar. Na contusão, então a gente tem só um trauma ali nas partes moles, né, decorrente aí de uma agressão, uma batida, uma queda, o paciente vai apresentar dor, edema no local, mas não tem fratura. Aí também isso vai ser só gelo local e repouso. E no trauma musculoesquelético, em relação às principais complicações, a gente tem o esmagamento, né, que pode fazer a rabdomiólise por liberação de marcador inflamatório, a síndrome compartimental, que é quando a gente tem edema do compartimento, né, e prejudica a circulação local, a infecção, embolia e também lesões de vasos e nervos. Aqui mostrando, então, um pouquinho da rabdomiólise. Da síndrome compartimental, onde a gente tem um edema significativo, a gente vai falar mais sobre síndrome compartimental, quando a gente falar, semana que vem, da aula de atendimento aos queimados, que o tratamento para esses pacientes com síndrome compartimental é a fasciotomia. Então, onde um médico ele vai fazer um corte aqui, né, no tecido entre os planos musculares para liberar a pressão desse compartimento e não ficar esse edema não ficar comprimindo ali a extremidade, tá? Então, o nome disso é fasciotomia. A infecção no trauma é muito ruim, porque ela pode dar osteomielite, então aqui chamando a atenção essa talinha de papelão, muitas vezes é o que se tem, né, a gente não tem as talas para imobilizar, só que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, que muitas vezes o papelão está contaminado, está exposto, e aqui está direto sobre a lesão, a gente pode contaminar e depois o paciente fazer uma osteomielite e piorar muito aí, tá? Embolia a gente falou, e também as lesões vasculares. Bom, eu dei uma pincelada só nessa aula, porque muitas coisas a gente já tinha falado ali em relação a ferimento, sangramento e choque. Eu quero mostrar para vocês agora, antes da gente terminar, um videozinho de 5 minutos, mostrando um exemplo de imobilização. Que eu acho que deixa eu ver, aqui.
e vai encostar lá no sentido da síntese. Beleza? Uma tala amarela, ou uma tala de madeira, ou mesmo outra verde, não tem problema. O fêmur está fraturado. Gente, agora que eu me dei conta que eu acho que eu falei um monte de coisa e o microfone estava fechado. Vocês ouviram falando sobre a imobilização do distal para o proximal agora? Puxa vida, eu falei um monte de coisa e o áudio estava fechado. Não deu para ouvir tu falando, só daí a gente via só tua mãozinha ali mexendo. Ai, meu Deus do céu. Não, do vídeo anterior eu tinha passado ele ali um pouco para frente, que eles imobilizaram com fizeram uma leve tração da perna, porque fratura de fêmur, por exemplo, em idoso é muito comum cair, fazer uma fratura de trocânter ou de colo de fêmur, então eles ficam com uma rotação lateral e encurtamento ali do membro inferior. O que a gente faz? A gente alinha a extremidade, né, alinha o membro inferior e faz uma leve tração. E aí imobiliza, tá? Ali estão colocando uma talinha, no vídeo anterior colocaram então uma tala embaixo com apoio para o pé também, e duas na laterais e vieram amarrando do distal para o proximal. A gente pode também passar a atadura do distal para o proximal e colocar uma tala só embaixo. Para fratura de bacia, pelve, quadril, coxa, aqui também pode se utilizar o CAD, né, o que é o colete de estricação, que também pode ser utilizado aqui para imobilização. Vou passar isso aqui agora para vocês verem. Coloco ela na altura da crista ilíaca. Lembra que eu falei para vocês que esse tipo de imobilização, ela pega fêmur e pelve, fêmur e bacia? Então o que eu vou fazer? Eu coloco ela na altura da crista ilíaca. Para quem não conhece, essa aqui é a crista ilíaca antero-superior. Beleza? E vou fazer o que vocês já fizeram lá no membro inferior, né? Suavemente levanta, é uma fratura que o paciente queixa muito de dor. Isso que eu falei para vocês. A gente vai priorizar o fêmur, porque eu vou ter que pegar a pelve também, uma imobilização que pega os dois. Por isso que a gente vai começar daqui. Se eu vier de baixo, ele vem correndo a flutuante junto, e eu não consigo imobilizar com bastante eficácia. Tá? Uma voltinha, duas voltinhas. Eu tenho que fugir do lugar do edema. Se o edema for aqui, eu tenho que tentar trazer isso aqui mais para cima. E firmo bem a atadura. Por quê? Porque ela vai correr. Se não firmar bem, vou sentar para ficar mais fácil todos vocês verem, tá? Melhor? Venho por baixo e vou fazer aquilo lá que vocês já fizeram no braço, lembra? E vou tracionar um pouco, entro por baixo, sai por cima. Bom? Entro por baixo, saio por cima. Fácil de fazer. Tá pronto? Eu posso transportar o pé? Não, por quê? Não tem estabilidade nenhuma essa perna aqui para eu transportar. E se tivesse lesão de pelve, não está estabilizando nem um pouco. Antigamente, se testava a pelve para ver se tinha crepitação, para ver se tinha fratura, apoiando os dois braços. Né? Hoje em dia, quem faz isso aí é um criminoso, não se pode fazer isso mais. O movimento é de anteriorização e único. Anteriorizo e volto. Acabou. É só esse o teste de pelve. Antigamente, a gente vinha e apoiava em cima da pelve. Eles viram que a abertura da pelve poderia fazer algum tipo de sangramento, ou até o próprio sangramento já contido poderia voltar a sangrar. Vou pegar outra tala verde, dá esse daqui para a outra, e vou dobrar. Lembrando, o paciente tem que estar de pé? Não, ele tem que estar com uma boa circulação, se ele está com uma boa perfusão. Beleza? Se eu tivesse tirado o tênis dela, eu poderia colocar o tênis dela aqui no meio. Ajuda a estabilizar. Posso tirar o tênis aqui? Depois de novo. Até parece. Ó. Olha lá. Não fico passando, fazendo.
Pronto, galera. Ali naquele vídeo vocês viram que daí ele já colocou diferente, ele prendeu primeiro ali, estabilizou na pelve e depois desceu, né? Colocou ali, imobilizou, vai alinhar uma extremidade na outra para manter o membro estável, tá? Tranquilo, César? Bom final de semana. E também é importante a gente tirar ali o sapato do paciente, né, o tênis, para poder observar pulso, perfusão distal ali depois da imobilização, tá? E eu deixei outros vídeos ali também de mobilização para vocês verem, tem um vídeo bem completinho ali que fala sobre o material, ali, mobilização das extremidades, que também vocês podem dar uma conferida no material. Aí semana que vem, a ideia é a gente falar então sobre atendimento ao paciente queimado. Certo, pessoal? Um bom final de semana para vocês aí, bom descanso, bom trabalho para quem está de plantão amanhã como eu. Aproveitem aí, tá? Bom final de semana. Tchau, tchau.